Olá, meu nome é Ângela Leonati e você está no meu canal Ao Sol no Quintal. Seja muito bem-vindo. O livro de hoje é o espetacular A Filha Perdida, de Helena Ferrante. Tá todo mundo lendo Helena Ferrante, tá todo mundo se horrorizando com as sinceridades dela, né? E enfim, a Helena Ferrante tem provocado uns choques assim de realidade nas pessoas e eu tô gostando disso, assim. Eu acho que as pessoas precisam pensar nesses eventos do mundo, né, não de uma forma romantizada, mas da forma como eles realmente são, né? Então vamos lá por partes, né? Como diria Jack Stripador. Então a Leda, né, que ela é mãe de duas filhas, e ela resolve tirar umas férias, né, no sul da Itália, quando as filhas vão morar com o ex-marido no Canadá. E aí, bom, quando ela chega nessa praia, ela se depara com uma família napolitana, barulhenta, né? E, enfim, aquela família. Quem tem família italiana sabe disso, né? Quem convive com família italiana sabe que eles falam demais e se juntam demais e todo mundo, né? Aquela coisa louca, né? E faz com que ela se veja, né? Ali algumas lembranças dela e ela sente repulsa e fascínio ao mesmo tempo por essa família. E ela se apega a uma pessoa especial, né, a Nina, é, e, a, e que parece, né, num primeiro momento, uma mãe perfeita, né, porque ela é muito jovem, ela tem uma filha pequenininha, e ela se apropria da boneca dessa criança. Bom, então em primeiro lugar, eu gostei muito do livro porque ele trata da realidade da maternidade, né? Uma ambivalência. E as pessoas hoje em dia elas tendem a romantizar muito as coisas, né? Então o casamento, por exemplo, ele foi romantizado, as relações, né? A maternidade, por exemplo. Quem leu Felipe Herré sabe, ou então a história da infância, né? Sabe muito bem que a criança ela era tratada como um adulto em miniatura. A infância mesmo ela foi inventada quando a família achou que poderia digamos assim, investir um pouco mais, né? Porque as crianças já não morriam mais tão facilmente. E é no parnasianismo que surge a ideia do amor materno, porque nem a amamentação antigamente as mulheres se davam o trabalho, né? Quem amamentava, isso as mulheres de classe alta, quem amamentava eram as amas de leite, né? As crianças apareciam para fotografia em família. Quando eu era pequena, né? Isso a gente não tinha nem brinquedo. Imagine que a classificação de brinquedo de Piaget, ela data de 1974. Então, eu sou de 63, quer dizer, eu já tinha 11 anos quando Piaget pensou em publicar uma classificação de brinquedos assim, esse brinquedo é para tal idade, esse brinquedo é para tal idade, né? Então a gente construía os brinquedos, né? Não tinha. Hoje em dia, o universo infantil virou uma comercialização, uma fonte de renda e a criança começou a ser olhada de uma outra forma. Mas eu nem vou me estender aqui não, porque eu tenho assim algumas coisas muito legais para dizer sobre a infância hoje em dia, mas tenho críticas severas à forma como as crianças são, digamos assim, manipuladas, né? Ninguém se importa com a infância, né? As crianças elas têm agenda de adulto, então elas precisam ir para o tênis, para o karatê, para o judô, e um monte de investimento onde as crianças, enfim, quase não aproveitam porque acabam nos formando em nada, enfim, deixa isso para lá. Mas vamos lá. A criança, então, o que eu queria dizer? Que ela é vista totalmente diferente hoje em dia. Quando eu era criança, a gente primeiro almoçava, né, na cozinha, não sentava à mesa com os adultos e ficava assim, as piores partes do frango, vamos supor. Então era a asinha, a coxinha da asa, tal, e as partes nobres, elas eram servidas para os adultos. Então faz muito tempo que essas coisas aconteceram. Então nós vamos modificando as relações, né? E hoje em dia há um choque, né? Então assim, quando a mulher ela não é mais preparada para ser mãe,
né? E ela pode ter uma profissão, ela deve inclusive ter uma profissão e ela deve ser independente, né? Que hoje a sociedade ela requer isso, a mulher está passando por esse processo de empoderamento da sua história, etc. Então entra em choque essa história do ser mãe, né? Com essa visão romântica do parnasianismo e o que é a maternidade em si, né? A maternidade é uma coisa maravilhosa, não tenha dúvida, né? Eu particularmente, eu amei ser mãe, eu adorei ser mãe, né? Com todas as dificuldades que o meu percurso ali foi me mostrando, né? Um dos grandes acontecimentos da minha vida. Mas eu vou dizer que isso não é para todo mundo, as pessoas precisam pensar se elas têm vocação para isso, né? Eu, por exemplo, quando eu tive meu filho, eu não sabia que criança acordava de madrugada para mamar, isso foi uma surpresa para mim de tão imatura que eu era, né? Embora tenha gostado de ser mãe. Mas o filho vai chegando assim, as pessoas ficam muito pouco preparadas, né, para a maternidade, enfim. E quando elas observam que criança dá um trabalho danado, que você tem que ficar ali tomando conta, etc. E só que você quer uma profissão e você entra em choque com isso. E é isso que esse livro traz, é a realidade dos dias de hoje. O que a gente vê? Um monte de filho de Facebook, né? Todo mundo estampado aí, que é uma maravilha, mas cadê o dia a dia, né? De se cuidar, de proteger, de ficar atento, né? Às necessidades do filho, ou levar para vacinação, levar para a escola, acompanhar os deveres escolares. Né? É muito complicado isso, porque não é o que se vê. É muito raro. Então, assim, as pessoas, primeiro elas precisam pensar se realmente elas querem ter filho, quantos filhos elas podem suportar ter para cuidar direito, né? Não é para deixar por aí, né? E se realmente a maternidade é uma coisa que fala alto dentro delas ou é somente uma, digamos assim, uma necessidade de responder socialmente a essa demanda. E aí, só que eu vejo assim que a Leda aqui, ela é uma pessoa assim que ela entra em conflito, só que o que ela faz? Ela se manda, né? E, enfim, não vou dar muito spoiler não, mas ela não vê as filhas, não é aquela coisa da separação que os casais discutem, o filho vai ficar com quem? Com a mãe ou com o pai, vai ficar com quem tem mais condição de criar. Né? Não é quem ama mais, não, é quem mais tem condição de dar o melhor para aquela criança naquele determinado momento. Né? Só que ela não, ela abandonou mesmo. Né? E agora eu só vou dar um spoilerzinho, que foi a cena assim, que mais me chocou, que eu parei o livro e fechei e falei assim, olha, que mulher, cara. Má. Então, você corre essa parte aí que eu só vou falar. A cena em que ela volta a casa e as filhas, o marido pede para ela ficar e as filhas pegam uma laranja, entrega para ela, as duas sentam com a roupinha nova que ela trouxe e fica esperando ela descascar a laranja. Esse pedaço me cortou o coração. Nossa, acabou comigo. Eu fiquei imaginando aquelas criancinhas ali, cara, né? E ela dá as costas, né? Ela não... E quando ela se apropria do brinquedo da menina, né? Do brinquedo de afeto da filha da Nina, né? E não devolve. A menina tá doente, ela tá necessitando daquilo. Então, assim, a protagonista, ela não só é uma pessoa, assim, que se descolou realmente da função materna, mas ela quis que outras pessoas sofressem, entendeu? Aquilo, né? Como se ela pegasse o sentimento, assim, que não estava ali, e ver se as outras pessoas também sentem a mesma coisa. Então, assim, eu tomei uma bronca, assim, dela, apesar de sentir, né, que ela tinha alguma coisa de bom, assim, mas quando ela se mostra insensível à dor do outro, né? Então, quando ela se mostrou totalmente insensível, totalmente alheia, né? Eles panfletam, né? Eles procuram aquela boneca, a criança está doente, ela está precisando, e ela se mantém, assim, irredutível. Ela não devolve o brinquedo. Então, isso para mim não é só o fato assim dela ter feito a opção, né? A opção de seguir
né, de repente aquele casamento onde ela já não tinha mais amor, onde ela não queria mais estar, né, ela tinha todo o direito de sair daquele relacionamento, sim, e se ela não tinha a condição, né, emocional para cuidar dos filhos, das filhas naquele momento, né, eram duas meninas, se ela não tinha condição emocional, que deixasse com o pai, mas que não abandonasse, né? Não se pode abandonar filho, né? A gente não, o filho ele não pediu para vir, né? Então se você colocou no mundo e se você deu um nome a ele e se você deixou de desenvolver uma relação de afeto, você não pode abandonar esse filho. Esse filho pode te abandonar, mas você não pode abandonar seu filho nunca, né? Então esse filho, se ele quiser refutar o seu amor, se ele quiser negar o seu amor, que vá. Deve ter os motivos dele, mas você não, né? Você colocou ele ali no mundo. Então, ela colocou essas filhas assim, né? Ela podia até morar longe, mas não tendo aquele envolvimento do dia a dia com as filhas, porque ela não tinha condição, porque ela tinha uma carreira universitária, porque ela queria se dedicar a outras coisas e entrou em choque, porque o ônus da criação é sempre da mulher, raramente, né? E até o nosso discurso, né, é muito pernicioso para isso. Quando eu vejo assim, eu geralmente corrijo assim, né, as minhas amigas mais próximas, assim, as pessoas que eu conheço, é mesmo do consultório, né? Ah, o meu marido não me ajuda com as crianças. Eu falei, mas ele tem que te ajudar? Não são filhos dele também? Ou são só os seus filhos, todo o trabalho é seu e ele te ajuda quando ele quiser, quando ele puder? Não, você tem que dividir as tarefas exatamente igual, né? O que é de um é de outro também, o filho é do casal, né? Então não é ajudar, né? Então, esse tipo de discurso é que às vezes limita muito a participação da mulher em outras esferas, né? Então, quando você tem um companheiro mais sensível que permite, né, que você saia e vá, né? E esse companheiro, e você permite a ele também a participação na criação do filho, e não fica com o filho só para você, né? E as coisas fluem muito melhores, né? E aí não fica aquela coisa do filho feio não ter pai, né? Como a gente diz, né? Porque quando o filho faz alguma coisa de bom, porque o meu filho fez, né? E quando faz alguma coisa que não é tão legal, olha aí que seu filho tá fazendo. Então não tem pai, né? Então, e recai sempre sobre a mulher os deslizes da criação, se deu certo, o ônus é do casal, né? Ó, se der certo, a glória é do casal, mas se deu errado, essa culpa todinha da mulher. Então, assim, é esse tipo de discurso que a gente precisa modificar, né? É um livro que coloca para pensar, porque o filho é do casal, né? O amor materno, ele só se desenvolve se houver essa troca, né? Entre o filho e a mãe, né? Com a convivência, com o apaixonamento pelos talentos, etc. É aí que se desenvolve o amor materno, né? Então, eu indico para vocês algumas leituras, né, para saber como é que foi a trajetória infantil e como se dá esses amores nesses relacionamentos dentro da família, para você ver o que acontece aqui nesse livro, A Filha Perdida, é humano, demasiado humano, né? É muito chocante. Não é um relato pessoal, se fosse um relato pessoal seria muito corajoso, né, a pessoa se expor dessa forma, mas isso aqui é mais comum do que as pessoas imaginam, né? Então, minha dica de livro, com spoiler, me desculpa, mas foi mais forte do que eu, é A Filha Perdida, da genial Helena Ferrante. Então, por hoje é só. Me diga o que você achou aí do livro. E se você não leu, por favor, leia e depois comente comigo, tá bom? Tchau, muito obrigado. Se você gostou, deixe seu joinha, assina o canal e compartilha, porque isso é muito importante para quem produz conteúdo aqui para o YouTube. Tchau, gente. Obrigada. Até.